Boa noite a todos. É com muita alegria que o Núcleo Espírita Nosso Lar recebe todos vocês aqui para mais esta noite de estudos. E hoje um motivo bem especial, porque, estamos às vésperas do Dia das Mães. E nós vamos ter esse presente, que é o trabalho que essas nossas companheiras vêm trazer para nós, a Daniela e a Mariana, das mães. E nós gostaríamos, o núcleo inteiro abraça todos vocês, rogando o amparo do Altíssimo para todas, para que ilumine todos os corações, porque é uma missão muito sublime que Deus nos concedeu, que é a maternidade. Podermos passar aquilo que nós aprendemos e aquilo que a gente recebeu das nossas mães, agradecendo a elas também. Eu acho que a maioria de nós, as mães já estão, no outro plano, a minha pelo menos está, agradecer por tudo que nos foi feito, por esta oportunidade de estarmos aqui, tá? E que Jesus ilumine, fortaleça a todos. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um presente muito grande, que é o trabalho que vai ser feito hoje, porque nós confiamos muito nessas nossas duas companheiras. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos de amor sejam acolhidas em nossos corações, com muita abundância, renovando as nossas energias. Temos muito a agradecer, Mestre, por tudo que temos recebido, pela nossa vida, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui acolhidos nesta casa que tanto tem nos proporcionado, pelos amigos que todos nós aqui temos, porque somos de uma só família. Que o teu amor possa estar sempre em nosso coração. Nós estamos aprendendo a amar com o vosso exemplo, Mestre, porque sabemos que o amor é o sentimento que vai fazer todo este momento que nós atravessamos de transição ser um momento sublime, um momento muito bonito, porque Deus nos achou capazes de aqui estarmos para colaborarmos neste grande momento. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus, que veio aqui nos trazer este exemplo maravilhoso, que ela esteja sempre presente em nossos corações, direcionando os nossos passos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que sejamos reais servos da seara do Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Gente, eu já falei, que nós vamos hoje contar, com o trabalho dessas nossas duas companheiras, que vai nos apresentar o tema de hoje, que é maternidade é construção. É claro que é uma abordagem muito importante para todos nós, homens ou mulheres, gente? Porque o homem faz parte da maternidade também, não é? Porque ele está juntamente com a mãe. É tão importante quanto, Então, nós vamos passar a palavra para essas nossas duas companheiras. Sejam todos, sejam bem-vindas. Desde já a nossa gratidão, viu? Gente, então, boa noite. Ei, Mari, está aqui comigo, que delícia. Então, eu quero começar falando, que é muito engraçado, A gente estava aqui cantando, aí acabamos de cantar. Quem que fez um elogio assim? A mãe. A mãe puxou um elogio. E essa mãe Maria que nos inspira, que vem inspirar, acho que a maternidade de todos nós, e que a Mari vai falar um pouquinho mais disso, mas eu quero contar para vocês a história, do porquê que estamos nós duas aqui. O que acontece? O Narô me deu uma missão. Ele falou assim: Dani, você podia falar de um negócio diferente, assim, do texto que a gente está falando, e aí você podia escolher um tema. E aí eu vi que era uma quinta antes do domingo do Dia das Mães, E aí a gente, eu queria pedir ajuda aqui, um apoio, O que acontece? Aí o que acontece, gente? Eu falei, gente,
antes do domingo do Dia das Mães, tem que ser um tema de mãe. Só que eu não sou, como a Mari me disse, uma mãe típica, porque eu descobri que existe mãe típica. Né? Assim, mãe típica é aquela que tem filhos, né? E seja do seu próprio corpo, ou seja adotivo. Eu não sou uma mãe típica. Eu tenho o sentimento da maternidade em mim, né? Tenho o sentimento maternal em mim, porque eu acho que todos nós que estamos aqui, sejam mães, pais, homens, todos nós somos filhos. Viemos de uma mãe. Então, todos nós temos um sentimento maternal. O que é a maternagem? Que é esse cuidado, né? Que é o cuidar, que é maternar. Então, acredito que todos nós temos. Né? Mas eu falei assim, tem que ter uma mãe típica. Tem que ter uma mãe que viveu essa experiência para trazer para a gente. Eu posso trazer o olhar da psicologia, mas precisa ter uma mãe que passou por isso. E aí eu lembrei da Mari, que eu adoro assim, escutar a Mari falar disso. Chamei ela para falar para a gente. Ela deu a sugestão do tema que eu achei incrível, maternidade é construção. E vocês que são mães, né? A gente sabe que é construção mesmo. A gente que está lá né, atendendo às mães, a gente sabe que é construção. E aí a gente começa hoje, eu contei a história de vocês, do porquê que a gente está aqui. E agora, juntas, eu vou passar para a Mari. Aí eu vou sentar. Não. Fica aqui? Não, senhora. Boa noite. A Dani me trouxe esse presente de falar do assunto que eu mais gosto de falar, que é a maternidade. Então, foi uma alegria. A gente fez uma brincadeira respeitosa, né, com esse termo, porque, na verdade, a gente estava falando da mãe padrão, e enquanto a gente falava disso, a gente falava de quantas maternidades há, né, de quantas formas há de se exercer esse amor maternal. E o quanto a maneira como a gente exerce o amor maternal da gente tem relação com aquilo que a gente precisa passar, com aquilo que a gente precisa crescer, com aquilo que a gente precisa amadurecer. Então, existe muita engenharia aí na maternidade que cada um de nós exerce, né? Cada uma de nós exerce. Bom, maternidade é construção, já dá um pouquinho de... já começa a dar um spoiler aí do que a gente quer tratar aqui. A gente quer tratar de pessoas em constante evolução. A gente quer tratar de um cargo que está em constante melhoramento, em constante evolução, em constante jornada. Então, esse talvez seja o primeiro recado que a gente consiga absorver nesse começo de conversa. Bom, quando a gente foi fazer os nossos estudos, a gente foi procurar algumas teorias mesmo, né, alguns apontamentos mais relacionados ao espiritismo e à maternidade. Ok, então a gente trouxe aqui a questão 890 do Livro dos Espíritos, e a Dani vai entrar um pouquinho no que esse texto traz para a gente. Vou fazer a leitura aqui e a gente fala um pouquinho, tá? Está lá no capítulo 9, né? Da lei de justiça, de amor e de caridade. Não por acaso, né? Amor maternal e filial. Pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. O instinto é algo que todos nós nascemos com ele, enquanto espíritos, não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Nós temos vários instintos. E existe um instinto que ele é esse instinto de conservação. E de onde vem o instinto, então? Vocês sabem de onde vem o instinto? Os instintos que todos nós temos? De onde? Sobrevivência. Mas de onde ele vem? Essa coisa assim que, por exemplo, nos animais, a gente vê os instintos nos animais, não vê?
Eles não ficam ali, você não vê aquela mãe cuidando do seu bebê, cuidando do seu filhotinho ali, que a gente fica assim, gente, parece que está pensando, né? Procriação de Deus. O instinto vem de Deus. Quem orienta o instinto nos animais, na gente, em tudo, em todo ser vivo, é Deus. Só que quando chega na nossa constituição de homens, a gente tem algo que, para além do instinto, a gente tem também o pensamento contínuo, o raciocínio, a inteligência, o afeto, o amor. Né? Que no animal isso vai sendo trabalhado de uma forma mais instintiva. Tem amor, tem afeto, mas é mais instintivo. Em nós humanos, a gente tem o pensamento, a gente tem o afeto e tem esse instinto. Então, é algo que a criança, por exemplo, quando você não precisa mais mamar, consegue andar sozinho, consegue ir ao banheiro, sua mãe te larga e fala, agora deu conta e posso largar? Tem algo dentro dessa mãe, né, que entende que precisa continuar com aqueles cuidados, que precisa dar continuidade àquele cuidado, àquela maternagem, que ela é para além do corpo, das necessidades do corpo, que ela começa com as necessidades do corpo, mas ela é para além. Né, que são outras necessidades. O alimento, que não é o alimento só do leite, mas o alimento do afeto, do amor, do mostrar o caminho, conduzir. Né? Então, é algo que é para além. Né? E essa pergunta diz disso. Quer complementar, Mari? Exatamente. É interessante a gente pensar aqui que houve, então, uma sugestão do instinto de que o amor é o que vai fazer com que nós cuidemos dos nossos filhos, das nossas crias, para que elas sejam preservadas, para que a sua vida progrida, para que elas sejam alimentadas, para que elas não passem frio, para que elas sobrevivam. Mas, de fato, nos animais isso vai cessar num determinado momento, quando existe ali a leitura de autonomia daquele filhote, que aquele filhote já pode prosseguir, mas em nós não. A nossa leitura de cuidado não cessa com a conclusão de que a nossa cria já tem autonomia, porque a gente transcendeu esse instinto, né? A gente transcendeu e a gente entendeu que a gente poderia ficar junto, amando, crescendo junto por toda a vida, perpassando toda a jornada por aqui, inclusive superando, né, o túmulo, seguindo para além do túmulo. Bom, quando esse convite veio, ele veio também para eu falar um pouquinho da minha maternidade. Então, é um pouquinho disso que eu vou fazer agora. Obrigada. Esse é o Joaquim. E aí eu vou entrar um pouquinho nesse assunto para contar para vocês sobre duas experiências muito diferentes que eu vivi na minha maternidade, que Cláudio e eu passamos, né, na nossa parentalidade, vamos dizer assim, nas nossas decisões de que nós teríamos filhos e situações diferentes que a gente passou por elas. Bom, quantas mães há em uma mesma mãe? Essa pergunta ela pode nos fazer refletir sobre dois assuntos. Um quantas mães há no sentido de quantas versões de nós são necessárias quando a gente está maternando, né? A gente precisa gostar de super-herói, a gente precisa saber dar um pontinho na roupa que rasgou, a gente precisa fazer uma comida em 5 segundos, a gente precisa. E a outra leitura é sobre quantas mães há, no sentido de como as maternidades são diferentes em uma mesma mulher. Os filhos não são os mesmos, as experiências da gestação não são as mesmas, as vivências não são iguais. Então, é bom que a gente vá aprendendo devagarzinho a entender isso e a respeitar isso, até no que diz respeito à individualidade de cada filho, né? A nossa primeira experiência, grande parte de vocês acompanhou conosco, inclusive eu gosto sempre de aproveitar essas oportunidades para agradecer por isso, porque nós não teríamos passado tão corajosamente por tudo que a gente passou se a gente não tivesse tido muito apoio.
Mas a gente teve uma gestação de um filho com uma malformação muito severa, e essa malformação falava a favor dele não ficar com a gente, da gente não ter o privilégio de cuidar dele aqui na Terra. E aí, nós descobrimos isso com cerca de 14 semanas, e vocês podem imaginar o turbilhão de sentimentos, de dores e dúvidas que a gente começou a enfrentar a partir dali. A esse respeito, em função, né, desse diagnóstico, nós começamos a ter que refletir muito sobre, e agora? O que a gente vai fazer? Na verdade, cabe a nós, né, tomar alguma decisão, e isso é um amadurecimento, né? Não se tem essas respostas de imediato quando você passa por alguma coisa tão diferente daquilo que uma gestação te proporia. Uma gestação te proporia pensar em vida, e a gente precisou pensar em morte. Então, a partir daí, nós fomos recebendo muita prece, muito acolhimento, muito amparo das nossas famílias, da minha mãe, muito especialmente. E a gente foi se dedicando àquela gestação de tal forma que nós conseguimos que o Francisco ficasse conosco durante todo o período de gestação, nascesse quando ele precisava nascer e vivesse por mais 16 horas, da maneira como a gente sabe, acredita que ele precisava viver. O que a gente quer dizer com isso? Para nós, acreditar que essa jornada do Francisco foi do tamanho que ele precisava e exatamente da maneira como ele precisava, nos consola muito, porque isso nos dá a sensação de que nós cumprimos com amor e fé uma experiência de amor e fé. Isso não nos credencia para além de ninguém, não é esse o ponto. Isso não nos credencia nem para viver outra dor. Na verdade, foi um grande aprendizado, um grande acolhimento, e as notícias são várias dessa experiência, como, por exemplo, nós não somos nada sozinhos. Sozinhos, nós não damos conta de nada. E a nossa fé, ela nos coloca de pé, de verdade. Então, ela faz com que amanheça todos os dias quando a gente pensou que a gente não conseguiria amanhecer. Porque, às vezes, eu ouvia a pergunta, como é que você está hoje? E eu pensava assim, como que eu estou agora? Né? Porque eu já variei tanto da hora que eu acordei que eu acordei do meu pequeno momento de sono para agora. Então, eu, neste momento, estou dessa forma, mas os dias eram flutuantes no que diz respeito aos meus sentimentos, a como eu enxergava a vida agora, como eu estou enxergando daqui a pouco, ao medo de morrer, ao medo de falhar, enfim. Foram muitos sentimentos e um crescimento muito grande também. O Francisco faria 7 anos este ano. E um outro ponto interessante de toda essa vivência nossa com o Francisco é que ele nasceu no dia 7 de maio e desencarnou no dia 8 de maio, Dia das Mães. E aí, esse ponto que poderia ter trazido mais dor, para mim, foi como uma confirmação, foi como um jeito dele, da espiritualidade, me dizer que eu não esquecesse que eu havia me tornado mãe. Meu filho poderia não estar comigo fisicamente, mas eu já era mãe. E é assim que eu acolho as mães que chegam para mim quando têm abortos espontâneos, quando seus filhos não resistem, né, enfim, a uma gestação, ou quando os filhos nascem e também desencarnam rapidamente, como foi o nosso caso. O que eu quero dizer para essas mães? Que me entender mãe, desde aquele dia, me fortaleceu profundamente. Não discutir a minha maternidade me fortaleceu profundamente. Eu tive outros conflitos, que eu não vou dividir todos com vocês, vou dividir só mais um, que foi o fato de que o meu corpo se transformou por inteiro para que eu recebesse o meu filho. E, dentre essas transformações, estava a do leite. Então, eu comecei a ter conflitos. Como que eu vou fazer com esse leite? Eu preciso doar esse leite. Eu preciso doar. Eu não tenho coragem de ter esse leite e não fazer nada com esse leite. Isso me perturbava. Mas depois eu fui vendo, né, com o tempo, com mais condição de observar o que tinha acontecido, os acolhimentos foram tão profundos que vinham respostas de todas as formas e de anjos, os mais variados, me dizendo que estava tudo bem,
que eu não poderia doar aquele leite, que não era saudável, porque eu estava com muita dor ali associada àquele leite. Eu havia tomado uma medicação que outras mães não tomariam, né? Outras mães típicas não tomariam. Então, naquele momento, esse médico me fortaleceu no sentido de entender que a sua missão por hora é essa. Fica calma, virão outras. Por hora é essa, né? Vai buscar forças para que você se restabeleça, para que você cicatrize. Então, eu gostaria mesmo de deixar isso para uma mãe que não pode hoje abraçar o seu filho fisicamente. O seu filho vive em uma outra condição, num outro lugar, mas o seu filho vive. E o fato dele não estar aqui fisicamente não significa que você não seja mãe. Você é mãe. E você é mãe desde o momento em que você foi lá em cima, combinou que seu filho viria, combinou que você suportaria essa situação diferente, combinou que você suportaria essa despedida mais breve, mas que você esteve lá e que você cumpriu com seu compromisso. A vida, ela vale muito, seja ela de uma gestação, seja ela de uma fecundação, seja ela de 16 horas, seja ela de 100 anos. Nós não podemos discutir o valor da vida. E a vida, ela é muito intrínseca ao nosso tema de hoje, não é verdade? Então, essa foi a nossa primeira maternidade, né, Cláudia? E eu tenho, depois, se alguém tiver curiosidade, com o tempo eu posso contar algumas coisinhas, alguns detalhes que na hora a gente nem é tão capaz de perceber. É por isso que eu nunca deixo de pedir nas minhas preces que eu tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque os detalhes, eles estão passando aqui, ó. A gente está pedindo amparo, o amparo está aqui e a gente não está vendo. O amparo está passando e a gente não está enxergando, mas o amparo está aqui, ele sempre está aqui. Não há pedido nosso de apoio que não seja atendido. Às vezes pode não ser o apoio que a gente imaginava que viria, mas apoio há. E há exatamente o apoio de que a gente precisa, não necessariamente o apoio de que a gente acha que precisa. Na nossa segunda experiência, 2 anos depois, com a cicatriz da cesárea feita, não necessariamente a cicatriz do coração, eu criei coragem, ao lado sempre do Cláudio, a quem eu agradecerei eternamente por ser o companheiro que é e o pai dos meus filhos que é. Eu não tive coragem de engravidar. Eu tive coragem de parar de impedir. Parece a mesma coisa, mas psicologicamente não era. Porque aí, para mim, eu estava colocando nas mãos de Deus. Estava dizendo para Ele que eu não gostaria de impedir mais, se fosse da vontade dEle, que nós vivêssemos novamente uma experiência de gestação. E aí ficamos grávidos novamente, dessa vez do Joaquim. E episódios muito marcantes foram vividos por nós também com a chegada dele. Quando a gente foi para casa no domingo, era um domingo um pouco chuvoso assim, mas muito claro, aquela chuvinha de final de tarde assim, voltávamos no carro, Cláudio, a minha mãe e eu, com o Joaquim. Os 3 em absoluto silêncio e chorando, porque a meta é não afogar vocês, tá, gente? Mas, enfim, a gente chorava porque a gente não tinha vivido essa experiência de ter saído do hospital com o nosso filho. E eu me lembrava do porteiro que me perguntou da outra vez, o neném não vai? E aí eu respondi para ele da outra vez, não, o neném não vai. E a gente saiu. E dessa vez, o neném veio. Então, para nós, era de uma grandeza aquele deslocamento do hospital para a nossa casa, porque a gente já tinha treinado um pouco mais o nosso olhar de ver. A gente já tinha começado a prestar atenção em detalhes que a gente não tinha conseguido viver antes. Então, você começa a pensar, a saída do hospital com seu filho, que as pessoas não estão erradas quando elas estão super empolgadas com a cor do manto que vai sair do hospital. Não tem nada de errado nisso. Só que eu só queria poder sair com meu filho do hospital. Então, é porque são experiências diferentes. Não existe nada de maior ou menor nisso, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que, a partir das nossas experiências, nós vamos nos transformando. E a gente vai aprendendo a perceber a beleza da vida nos seus menores detalhes. Me lembro de um ultrassom em que o médico falou, ele é cabeludinho, e que a única coisa que eu ouvia era, a cabecinha dele está bem formada. A cabecinha dele está bem formada. Então,
os meus ultrassons não foram ultrassons normais, né? Com aquela alegria que às vezes você vai lá ver seu filho. Todas as vezes eu suava a mão, tinha pensamentos muito intrusos de que em algum momento eu receberia uma má notícia, assim como eu recebi um dia lá atrás. Mas Deus é muito misericordioso e Ele nos acompanhou minuto a minuto. Nós tivemos boas notícias e hoje a gente tem o privilégio de cuidar do Joaquim, um espírito cheio de luz, que, como a gente ouve sempre, é um espírito que sorri com os olhos e que ilumina a nossa jornada todos os dias com seus comentários, com seus pitis, com a sua grandeza, com o seu carinho, com a birra. Então, tudo o que ele faz nos acrescenta, porque ele, para começo de conversa, já pegou o nosso holofote com as nossas preocupações pequenas e verteu para ele no sentido de que, a partir dali, a gente deveria ter um compromisso permanente, diário, com o crescimento dele como um homem de bem, que é o que a gente tenta, esse compromisso que a gente tenta assinar de novo todos os dias. Então, em uma mesma mãe, nós estamos aqui, eu me peço licença de vocês para ter me colocado aqui, né, ter colocado a nossa experiência, para mostrar o quanto pode divergir, né, o quanto pode ser diversa a jornada de uma mesma mãe. E isso ainda, se os dois estivessem aqui para a gente ter o privilégio de cuidar, certamente seriam seres muito diferentes e que demandariam de nós envolvimentos diferentes, lutas diferentes, né? Assim como, enfim, foi o que houve em uma outra circunstância. E aí, eu falei das mães que tiveram também, né, que perderam também seus filhos pequenininhos ou que tiveram abortos espontâneos, mas uma coisa que eu identifico muito, muitas mães vêm conversar comigo, talvez por causa de uma experiência diferente que a gente tenha vivido, né? Mas muitas mães sempre vêm conversar e, às vezes, vêm perguntar como que a gente deu conta. Não há receita, mas há algumas dicas, como as que eu trouxe no começo. Fé, a certeza de que meu filho está vivo. Um dia, eu dizia que, ao reencarnar, nós mudávamos de lado. E houve um momento em que eu não tive alternativa, a não ser acreditar que a gente segue vivo. Porque eu não me dei ao direito, em nenhum momento, de acreditar que o meu filho não estava mais vivo, que o meu filho havia acabado, que estava escrito para aquele espírito que ele viria, passaria por uma gestação, viveria 16 horas e a sua jornada estava acabada. É lógico que não. É lógico que isso não fazia sentido para o Deus no qual eu acredito, no qual acreditamos. Então, eu só tive a alternativa de acreditar que ele seguiu vivo. Entendem? Foi um aprendizado pela dor. Eu acho que eu posso categorizar dessa forma. Porque antes talvez eu falasse. Depois eu aprendi a sentir. Eu não tive outro jeito, eu tive que sentir. E aí existem outras mães com quem eu também gosto de conversar. Eu disse que muitas vêm conversar comigo, né, sobre como é que você deu conta, me ajuda. Compartilham, às vezes, algumas das suas experiências, que me fazem crescer demais também. Mas culpa é uma palavra muito relacionada à maternidade. Muito. Às vezes a gente até brinca, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todo mundo fala que é o mais bonito. Nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa e nasce um coque. Nunca mais a gente solta o cabelo, né? Até o menino começar a andar sozinho. Aí é verdade que a culpa está muito relacionada à maternidade, o que é quase uma autossabotagem, o que é uma covardia muito grande que a gente faz com a gente. Porque ninguém nasceu sabendo fazer absolutamente nada. E embora a maternidade esteja intimamente ligada ao nosso instinto, seja muito natural, ela é construção. Eu não saberia hoje ser a mãe do Francisco, ou como eu poderia ter sido uma mãe melhor para o Francisco, se eu não tivesse vivido a experiência com o Francisco. Eu não saberia ter lidado com os 3 primeiros meses, com o primeiro ano, com o segundo do Joaquim, da maneira como hoje eu até consigo ver que eu poderia ter feito melhor, se eu não tivesse vivido a experiência com ele. Viver as nossas experiências faz de nós quem nós somos. Então, a gente não pode ficar conectado à culpa, porque a culpa é um sentimento paralisante. E a gente não pode se julgar o tempo inteiro erradas, inferiores, menores. Porque a gente se culpa porque a gente tem medo. Quem não tem medo?
Será que só as pessoas que têm filhos têm medo? Quem não tem filho tem medo. Homens que não têm filho têm medo. Homens que têm filho têm medo. Todos temos medo, faz parte da nossa condição. Por cometer erros na educação dos nossos filhos, cometeremos. É ruim ser portadora de más notícias, mas nós sabemos que na nossa criação houve uma série de erros cometidos e que aquilo não foi de propósito, aquilo foi uma tentativa de acerto, o que cá para nós já é por si só motivo de muito orgulho das nossas mães e uma maneira de nos consolar, no sentido de olhar para elas e pensar, elas erraram tentando acertar. Elas erraram com amor, né? E o amor a gente sabe que é um advogado muito competente, em qualquer lugar que a gente vá, né? Em qualquer lugar onde a gente chegue. Por faltar tempo, por faltar dinheiro, por faltar força. Às vezes falta tudo junto. Às vezes a gente não tem dinheiro para dar a vida que a gente imaginou que fosse a mais adequada para o nosso filho. A gente não tem força naquele dia, porque trabalhou o dia inteiro e precisa dormir mais cedo, e ele está cheio de energia e de curiosidade. Às vezes a gente não tem tempo, a gente precisou trabalhar fora. Então, às vezes, choveu no dia da festinha de aniversário que a gente organizou durante meses. E a gente se culpa porque choveu no dia. A gente se culpa porque a criança não quis participar de uma festinha na escola, não quis declamar um poema, não quis colocar aquela blusa mais bonita que a gente comprou. A gente só se culpa. Então, paremos de fazer essa covardia conosco e nos coloquemos com força e fé e vontade e graça na nossa condição da maternidade. Errando, sim, mas errando por amor. Né? A gente não erra de propósito, não erra porque quer. A gente erra porque os erros são parte da nossa condição, fazem parte dessa nossa jornada aqui. A gente não fala toda hora que esse planeta é um planeta escola? Quem aqui passou em toda a jornada de escola com nota total em tudo? Acho que ninguém, né? Então, por que na vida seria diferente? Isso aqui está curando a gente quando a gente pensa como um planeta hospital, e isso aqui está também nos auxiliando com os nossos conceitos mais profundos sobre evolução espiritual. A evolução espiritual ela não é uma frase, uma expressão que a gente repete por repetir. A gente acredita nela. E se a gente acredita nela, a gente acredita que a gente é melhor do que a gente foi ontem. E que é assim que a gente vai seguir até transcender a necessidade de estar num hospital, transcender a necessidade de estar numa escola. Então, o que eu queria aqui é dizer para todas as mães que vulnerabilidade também ensina. Quando você se apresenta vulnerável, você também está passando uma lição muito importante. Você está dizendo para os seus filhos que eles não são perfeitos, afinal de contas, eles não são filhos de uma pessoa perfeita. Eles são filhos de uma pessoa que sente dor, que sente medo, que erra, que levanta sem vontade, com preguiça, que às vezes faz alguma coisa que não queria, mas porque precisa, mas que levanta e faz, que às vezes exerce mais a disciplina do que a certeza de que está no caminho adequado. Enfim, é importante que os nossos filhos saibam que, se eles quiserem olhar para a gente como super-heroínas, que eles compreendam que super-heroínas também têm, às vezes, os seus vilões à altura. E esses vilões estão por aí. E a gente vai aprender a lutar contra eles juntos, sem idealizar alguém que não erra. Isso traz tanto sofrimento, tanto para aquela que fica com a pressão de que não pode errar, quanto para um filho que certo dia vai descobrir que a mãe erra. Isso é uma realidade que vai acontecer com todo mundo. E aí, quando eu descobrir que a minha mãe erra, eu faço o quê com esse conteúdo? Então, que a gente pense nisso, tá? A vulnerabilidade também ensina muito, acolhe muito, abraça e nos convida a seguir adiante. Uma mãe nunca está pronta. Na verdade, nós, o ser humano, nunca estamos. Nós estamos em constante evolução. E aí, a pergunta que eu faço, existe uma mãe ideal ou existe uma mãe possível? Para nós, existe uma mãe possível. É aquela possível de ser. É aquela que eu dou conta de ser. E é aquela que eu vou melhorando, junto com meu filho, com a necessidade dele, com a minha caminhada. A mãe ideal, né, aquela que eu consigo pegar os seus adjetivos e colocar e listá-los, ela é uma mãe divina, ela é uma mãe santa. Aqui, na nossa rotina, nós ainda não podemos buscar a ostentação de um título desse tamanho. A gente nem consegue carregar.
Eu não tenho filho, mas sou filho. O que essa frase nos traz? Que a Dani colocou logo no começo. O filho que eu sou me auxilia profundamente na maternidade que eu vou exercer. O filho que eu sou faz com que eu amplie o meu modo de ver a mãe que eu quero ser, que eu posso ser. Então, vivamos também a nossa relação de filho para mãe com esse cuidado, de não escravizar as nossas mães no campo do ideal, e de não cobrar isso delas profundamente, diariamente, como se fosse possível, que elas fossem perfeitas o tempo todo. E tentemos colocar o amor como um filtro mesmo, e como um caminho, né, para que a gente possa conversar e aprender juntos. A gente está no mesmo barco. Todos aqui buscando o crescimento espiritual e moral. Então, se a gente se ajudar, a gente sabe que quando tem mais alguém para carregar comigo um fardo, ele fica mais leve. Não é verdade? Mari, é tão injusto, né, a gente cobrar das mães que sejam perfeitas num planeta de provas e expiações, gente. Incoerente, né? Incoerente. A gente precisa se localizar nisso, não para a gente colocar... nivelar para baixo. Não é isso, não. É para a gente se localizar onde a gente está, o que a gente ainda tem dentro da gente, né? Quais são as dificuldades que a gente ainda tem, para a gente conseguir ser empático com as nossas mães e com todas as mães. Né? A gente cantou aquela música no início que fala dessa mãe, né, a Maria, que é a nossa, né, é a nossa inspiração. Mas nós estamos aqui nesse planeta ainda com muitas dificuldades para aprender, né? Isso é um aprendizado. Né? E se localizar nisso, eu acho que é sempre fundamental para a gente que é espírita, que fala tanto disso, mas que no dia a dia a gente não consegue se ver assim, se localizar onde a gente está, onde todos estamos, né? Todos nós. Exatamente. Tudo que eles falam de depressão, mais tarde, de problema. Eu sou assim. Por causa da minha mãe. Minha mãe. Gente, é incrível. Mas se a gente for parar para pensar também, Ivone, assim, é difícil trazer uma outra relação humana que a gente tenha de tamanha profundidade, né? Eu estou com desculpa. Que eles vão desenvolver? Porque a questão é que é muito complicado é complicado a gente trazer outra relação para esse patamar, né? Porque ela nos gestou, ela foi o primeiro sorriso que a gente viu quando a gente chegou aqui na Terra, ela nos acolheu, e a partir dali, ela é essa referência, né, de quem me ensinou e de quem não me deixa fazer, de quem não sei o quê, de quem me pôs para tomar banho, de quem me obrigou a comer verdura, de quem me levou para tomar vacina. No geral, é uma relação muito permanente de crescimento. E lá em casa a gente conversa muito, porque o Cláudio é um pai extremamente presente, a gente fala muito disso. Essa questão da paternidade... da gente falar da paternidade da forma como a gente fala hoje, é relativamente recente. Antes era natural a gente esperar que só a mãe fizesse. Era natural a gente falar, o pai ficou em casa com o filho. Coitado, e você veio, né? Como assim? E aí, quantas vezes a mãe ficou com o filho em casa? E tudo bem, aí essa daí tá ok, tá dentro do que a gente aguarda que aconteça, espera que aconteça. E aí a gente pergunta sobre superpoderes, né? Que é essa figura daí que nunca erra, essa que a gente levantou aqui um pouquinho sobre ela. A mãe tem superpoderes? Ela tem sim, ela tem vários. E talvez o primeiro deles seja o de exercer a coragem de ter um filho. E aí, o que a gente quer dizer com coragem de ter um filho? Aqui nós vamos fazer uma pequena observação sobre a nossa sociedade. Nós vamos colocar algumas coisas aqui. O mercado, que às vezes não quer contratar a mulher porque ela engravida, porque ela vai precisar de licença maternidade, que o homem não vai precisar. Mas será que a gente não tinha que pensar numa licença parentalidade, né? Parental, perdão, para que ambos exerçam os primeiros cuidados com o filho e que o filho também já seja energizado dessa forma desde o começo? Será que está ok para os homens também, eles não estarem nesse começo junto? Né? Será que a gente não poderia repensar esse modelo? Existem países que repensaram e tiveram resultados muito positivos com relação a essa licença estendida para os homens, não só porque eles estiveram em casa para auxiliar,
não só porque eles viveram a paternidade sob uma ótica de exercício, mas também porque o mercado não pôde mais discriminar. Afinal de contas, é direito dos dois. E aí a gente tem trocadores só em banheiros femininos. Isso quando a gente chega num restaurante que tem trocador. Então, passamos por isso diversas vezes, de chegar e não ter o que fazer, de ter que improvisar para trocar uma fralda do Joaquim. Então, sei que todas as mães passam por isso. E o trocador pode ir para o banheiro masculino também, porque os pais também trocam fralda. E aí a gente tem, aqui a propósito, quando eu comecei a amamentar, logo no comecinho, eu me lembro de ter ido a um restaurante que o maître me ofereceu uma manta. Eu estava amamentando na mesa e ele me ofereceu uma manta e eu agradeci. Eu causei algum desconforto por estar amamentando meu filho sentada na minha mesa. Porque eu deveria ter ido, por exemplo, ao banheiro para amamentá-lo, né? Mas se a gente faz a nossa refeição na mesa, por que eu vou alimentar o meu filho no banheiro? Isso não tem a menor lógica. E ele pode ter ficado desconfortável, mas eu estava muito confortável e muito orgulhosa. Então, temos aí também nessa nossa sociedade o assédio, nós temos as violências contra a mulher, as violências de gênero. Nós temos uma sociedade que diz que valoriza a maternidade, mas a gente elencou aqui um monte de elementos que talvez estejam dizendo o contrário. E como que a gente vai ter uma sociedade que valoriza a maternidade se ela não conhece o valor da mulher, antes de qualquer outra coisa? Então, é uma luta um pouquinho anterior, né? A gente tem que lutar contra violência, machismo estrutural. Isso está tudo embutido aqui nesses pequenos itens que a gente trouxe para pensar nessa sociedade que a gente ainda vive e nessas bandeiras que a gente precisa levantar. Mulheres podem sim amamentar onde elas estiverem, mulheres podem sim serem profissionais e mães, elas podem sim estarem onde elas quiserem. Não é justo que elas sejam, de certa forma, preteridas, justamente porque mora nelas o dom da vida, o dom da gestação. Então, é uma reflexão que a gente precisa sair daqui fazendo. A mãe tem superpoderes? Ela tem, sim, vários. Dentre eles, gestar e amamentar os seus próprios, os seus filhos, né, o que é próprio do feminino. Então, eu sou menos mãe se eu não gestei? Não. Eu sou menos mãe se eu não amamentei? Óbvio que não. Isso aqui é um tema. Gestar e amamentar é um tema que abraça o fato de sermos todos gestados por alguém. Amamentar é uma bênção. Você gerar o alimento para o seu filho e ter ali aquela conexão é uma bênção. Mas não conseguir amamentar, pela razão que for, não faz de ninguém menos mãe. Então, quando alguém valoriza a bandeira da amamentação, entendam, é um convite para que nós encorajemos as mães a amamentarem. Porque a maioria pode. E, às vezes, ela desiste por questões que, se a gente tivesse conseguido perceber e se a gente tivesse conseguido acolher, ela teria tentado mais um pouquinho. Então, não é contra ninguém, é a favor da amamentação. A ideia das campanhas pela amamentação, o centro, né, o cerne das campanhas pela amamentação é esse. É você nutrir o seu filho com o seu leite, o leite que você produz, que é próprio para o seu filho, feito para ele, para a necessidade dele, para a idade dele. É esse líquido de ouro divino, que se você pode compartilhá-lo com seu filho, compartilhe. Né? A ideia é incentivar. Se você não pode, não sofra por isso. É possível que seu filho seja alimentado de outras formas e que não vai diminuir em absolutamente nada, que não vão diminuir em absolutamente nada o amor que ele sente por você. A mãe tem superpoderes, vários, inclusive o de se assumir imperfeita, mas sempre se inspirar no amor. A gente se inspira em Maria, que é uma forma plena e absoluta de amor. Mas a gente está longe de Maria. Mas a gente não perde a esperança de chegar mais perto. Então, a ideia é que a gente siga dessa forma, sem perder a esperança. Aqui, como eu dizia, a ideia da maternidade, ela passa muito por um desejo incontrolável de ser colo e de ser abraço pleno. Essa experiência que eu vivi com o Joaquim, de 3 anos e 2 meses, foi a mais bela
e complexa, e difícil, e legal, e chata, e maravilhosa, e ruim que eu já vivi na minha vida. Eu tive os dias em que eu chorava de emoção por ele estar ali mamando e eu saber que eu estava alimentando. E tinha dias que eu chorava de aflição, porque parecia que eu tinha um anexo. Joaquim mamava, eu ia colocar o gráfico, eu acabei não lembrando. Eu fui num aplicativo, eu tinha um gráfico, Joaquim já mamou, já esteve no meu peito fazendo a amamentação afetiva e a amamentação para a alimentação, né, que é a própria, por 8 horas. Então, parecia que tinha momentos que eu sentia que eu tinha um anexo a mim. E aquilo, às vezes, me dava uma aflição e um cansaço, mas, ao mesmo tempo, me dava um amor. Então, é uma experiência muito própria de cada um. Nós, mães, não flutuamos vestidas de branco, como passam em alguns comerciais. Nós somos humanas. Então, passam por nós os sentimentos mais variados. E é bom que a gente tente se apegar àquele sentimento bom que passa, quando ele passa, que a gente se fortaleça com eles, porque os dias difíceis virão. Eles virão, isso não resta dúvidas. Mas a gente precisa ter porquê e por quem continuar. Ter porquê e por quem seguir firme. E um filho é muito bom nisso. Um filho é muito bom em nos ajudar a seguir adiante. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre saúde mental, né? A Mari trouxe a experiência dela, maternal, né? E ela fala o quanto é bom, mas também o quanto é difícil e desafiador, né? E nem todas as mães e mulheres vivem essa experiência, né, com tanta facilidade, ou com tanto suporte, ou de uma forma tão tranquila, né, como às vezes a gente vê. Né? A Mari está falando das dificuldades dela aqui, mas ela também está falando o quanto ela teve suporte desse pai que estava do lado, da sua mãe, da família. E nem todas as mulheres têm isso, né? Amigos. E de acordo com a organização Casa Espírita, que fortalece muito, né? A evangelização, esse suporte que a gente tem para dar conta dessa missão, que ela é tão desafiadora, gente. Né, que é uma missão muito desafiadora. E a Organização Mundial de Saúde fala que cerca de 20% das mães em todo o mundo apresentam algum transtorno mental, em sua maioria depressão. 20%, gente, é um número muito grande. Né? E isso atravessa mesmo as mães. E eu queria falar para vocês aqui, que eu peguei aqui, alguns riscos. Deixa eu ver se eu achei aqui. Alguns riscos sociais. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, acho que eu consegui. Tem alguns fatores sociais que aumentam o risco de depressão, né? Que é a pobreza. Né? Às vezes, e isso é importante a gente ter em conta, mas aquela mãe, ela não é uma boa mãe. Ela xinga, ela grita, ela pira, ela é nervosa, mas ela tem que alimentar e ela não tem dinheiro para alimentar. Às vezes ela está ali custando a dar conta da sobrevivência daqueles filhos, e como é que a gente pode exigir que ela fique, né, plena para exercer essa maternidade? E o que a gente pode fazer com isso? Qual que é a nossa função enquanto casa espírita? Né? Acolher, dar esse suporte, porque às vezes ela precisa do suporte material mesmo, do alimento, para ela conseguir exercer a maternidade. Né? Exposição à violência doméstica. Às vezes ela tem que se proteger e proteger o filho. Para poder sobreviver, e a gente quer que ela dê conta dessa maternidade plenamente. O que a gente está fazendo com isso? Que suporte que a gente dá? Né? Em todos os sentidos que nós, né, se nós estivermos perto, o que a gente faz? A questão que você falou das questões de gênero, né, que a gente vê que as mulheres, ao não suporte, a não ajuda, né, o baixo apoio familiar e social, porque uma mãe, depois que ela tem filho, vocês sabem, eu estou vendo vocês fazendo assim, porque eu acredito que muitas passaram por isso, né, que tem o filho que fica ali sozinha, e que o povo vai lá visitar 15 minutos, vai embora. Né? E sai falando. Ela está num nervo, né? Nossa, ela está nervosa demais. Ela no puerpério. Né?
e ninguém se dispõe a ajudar, a ser esse suporte social. Então, o quanto nesse contexto todo que a gente está falando aqui, que a gente exige das mães, gente, de dar conta de situações, às vezes, muito difíceis, e ainda ter aquela maternidade plena. O que cada um de nós podemos fazer para auxiliar essas mães nesse processo, né? E aí, eu venho falar da maternidade, que eu acho que é um ponto também importante hoje, e a sociedade narcísica. Narciso, o mito de Narciso é aquele, né, que se apaixonou por si mesmo, que era muito belo, e que ficou apaixonado ali olhando para o lago, e de tão apaixonado morreu afogado. Esse é um mito bem resumido de Narciso. Então, é aquele investimento em excesso que nós temos em nós mesmos. E hoje nós temos uma sociedade extremamente narcísica. A gente tem redes sociais onde as pessoas postam fotos de perfeição a todo momento. Um apaixonamento fantasioso por si mesmo e pela sua vida, né, gerando no outro uma necessidade e uma urgência por também estar daquela forma. E isso na maternidade, gente, é fortíssimo. As mães nascem, elas já pensam o que ela vai postar, como que ela vai postar. E as roupinhas iguais, e é tudo lindo, e é tudo perfeito, e aquele dia a dia, que é lindo, o quanto eu sou uma mãe perfeita, o quanto eu faço, o quanto eu educo, o quanto eu mostro, e ele é lindo, ele é maravilhoso. Vocês já pensaram o quanto isso é imperativo para quem está vendo e que acabou de ter um filho? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta de alcançar isso. Isso se chama... E as mulheres hoje morrem de medo de perder o corpo. Então, às vezes, elas deixam de ser mãe para não estragar o corpo. Mas aí é que está, é porque a exigência de ser a mãe perfeita está, inclusive, nisso. A mãe perfeita, ela tem que educar bem, que dá conta de tudo, que está com o corpo perfeito, que está maravilhosa, que está linda, que não pode estar com coque, que tem que arrumar cabelo, que tem que arrumar unha, que tem que estar em forma, e que tem que dar conta de tudo, e ainda ser uma excelente mãe, educar. Gente, é muita coisa sobre uma mãe, sobre uma mulher. Né? Essa exigência dessa sociedade narcísica que a gente tem, e que a gente vê isso muito expresso nas redes sociais, geram adoecimentos variados. No consultório a gente escuta isso todo dia, né? Das mães adoecidas porque não conseguem alcançar aquele padrão. E aí a Mari falou uma coisa interessante, que quando tem o filho, né, e que ela amamentou muito tempo, e que ela sentia como se ele fosse assim, uma extensão do corpo dela. E tem mães, e a maioria das mães carregam isso ao longo da vida, como se os filhos fossem mesmo a extensão do seu corpo. Ele não é um outro, ele é a extensão do meu corpo. Então, se o filho erra, quem erra? A mãe. Se o filho tem algum problema, ou às vezes algum transtorno, eu que tenho. Se o filho tem alguma dificuldade, sou eu. E quer impor para esse filho que ele seja perfeito, porque se ele não for, eu não sou. Percebe o quanto isso é uma posição narcísica? De eu querer preservar a minha imagem? O quanto a gente precisa escapar disso para diminuir o adoecimento e o sofrimento das mães e dos filhos, porque os filhos também sofrem com essa imposição da perfeição. Então, gente, os filhos, até um certo ponto, eles são mesmo a extensão da mãe. Eles estão ali grudados. Mas chega um momento que é um outro. E que eu preciso entender que ele é um outro. E que eu preciso entender que eu não posso querer determinar tudo para esse filho. Porque ele é um espírito que, com a minha ajuda, com o meu amor, com o meu afeto, com o meu amparo, vai se constituir e tem uma vida a construir. Tem a sua história espiritual nesse planeta. Tem um vínculo comigo, tem uma raiz comigo, mas ele tem uma história para construir. E tem gente que passa a vida com esse filho pendurado. O filho cresce. O filho casa às vezes, porque, né, às vezes nem casa, porque está tão pendurado que não consegue seguir. Ele tem raiz ali.
mas ele é um outro e que precisa seguir. E isso, gente, é saudável para a maternidade. Eu vou aproveitar e contar uma questão da minha mãe recente, que ela foi para Belo Horizonte e ficou uns 15 dias e curtiu e aproveitou e saiu e divertiu. E eu aqui, meu Deus, cadê ela? Nossa Senhora, tem 15 dias. Nossa, que sofrimento, que é minha mãe. Aí, cadê ela? Estou sofrendo e tal. Aí o dia que ela chegou e me contou que ela curtiu, que ela divertiu, que ela passeou, eu falei, gente, olha que bacana. Ela tem uma experiência de vida fora. E eu fora. E isso é importante para nós, por quê? Porque ela precisa viver essas experiências e se satisfazer com outros objetos de afeto que não seja eu. E eu também preciso viver experiências e relações de prazer com outros objetos de afeto que não seja ela, porque isso é saudável para a maternidade, para todos nós. Então, eu queria deixar isso como algo importante para a gente entender que nós somos espíritos com raízes e histórias muito antes dessa. Essa história antes dessa, né? A história com os nossos pais, a história com os filhos, elas são histórias de várias reencarnações e tem muita coisa que a gente nem sabe. Essas raízes, elas são antigas, mas somos espíritos individuais que temos uma história, um desenvolvimento para crescer. E eu só queria colocar que os sintomas de depressão pós-parto que geralmente aparecem, que a gente precisa ficar atento, é o cansaço extremo. Então, quando a gente vê alguém xingando, isso é um sinal. Falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Insônia ou excesso de sono. Perda ou ganho de peso rápido. Ansiedade. Excesso de preocupação. Sentimento de culpa e de menos-valia. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta. E a tristeza profunda. E a gente precisa, acolher isso com muito carinho, com muito cuidado e com muito amor. E entender, eu gostaria que todas as mães que aqui estão, que a sua maternidade, ela é o melhor que ela pode ser. Valorize a sua maternidade. Ah, mas eu não fui a melhor mãe. Valorize a sua maternidade, porque você superou tudo isso para o seu filho estar aí. Então, valorize a sua história de mãe, seja ela qual for. Ah, mas não quero saber. Valorize a sua história de mãe, porque ela é muito importante para você e para seu filho. E quando a senhora fala, né? Ah, mas coloca a culpa na mãe, né? É porque a gente está falando desse tipo de relação, onde a mãe se satisfaz com aquele filho e aquele filho precisa dessa satisfação da mãe. Então, é uma relação de dependência muito grande. Porque são as relações, e às vezes é o pai, são as relações mais profundas que a gente tem mesmo. E é isso, é com quem a gente convive que a gente vai adoecer mesmo e amar. Adoecer e amar. E a gente está aqui para buscar saúde nas relações, inclusive nessa relação de maternidade, que ela seja leve, que ela seja saudável, que ela seja prazerosa e que ela seja valorizada, seja ela qual for. Tá? É culpa da mãe, é brincadeira com ela, tudo é culpa da mãe, oh meu Deus. Eu não vou me prolongar mais não, porque a gente passou um pouquinho, né? A mãe é o portal da vida, né? Como a gente falou, a mãe guarda em si o dom da vida. Então, o que a gente quer, com todas essas nuances que a gente trouxe da maternidade, é lembrar que nós não estamos falando de seres perfeitos, mas estamos falando de exemplos de amor muito próximos de nós, muito perto de nós, né? Que nos gestaram, nos acolheram e nos acolhem. Porque, como eu disse ali atrás, nosso desejo profundo da mãe é de ser colo. Sabe aquele lugar para onde a gente pode voltar? É isso que a mãe quer ser. Sabe aquele lugar que está sempre de porta aberta? É para lá que a gente quer voltar e é isso que a gente quer ser. Os espíritos que se unem no seio familiar podem ter laços de afinidade ou de resgate. Logo, a família deve estar bastante preparada para os desafios da convivência. Isso significa que é primordial ter uma base moral e espiritual sólida, objetivando a evolução de todos e o amor mútuo. Base espiritual e moral sólida. É uma boa busca.
Quando... Mari, só essa base, gente, a gente não nasce com ela, não. Ela também é construída. É construção. É construção dia a dia. Né? Busca aqui nos estudos, dia a dia. E lembrar essa frase belíssima que sempre mexe muito comigo, em especial, eu acho que é forte para todo mundo, de dizer que quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arrebenta, né? Ela arromba, a gente encontra assim também, as portas do céu. Mãe é um ser divino, muito perto da gente, que nos auxilia a ser quem nós somos, que tem que ser celebrada diariamente, e não necessariamente com presente, flor ou alguma coisa especial, só em uma data comercial. Mãe é alguém que a gente celebra com respeito, que a gente celebra com paciência, que a gente celebra com compreensão. Mãe é alguém cujas questões que precisam ser curadas em mim fazem de mim quem eu sou, a lutadora que eu sou, a pessoa que eu pretendo ser. Mãe é uma inspiração de alguém que parece que não dorme quando a gente está doente, que parece que não tem fome quando não dá para comprar comida para todo mundo. Então, é um ser de luz e de grande força. Eu sou filha de uma grande mãe, uma grande guerreira, batalhadora, forte, que fez por nós e faz por nós tudo o que ela pode, e o melhor dela é o que eu sei que ela me entrega todos os dias. Dani? Eu também sou filha de uma grande mãe. Que é essa, né? Que aplaude, que está do lado, que dá colo, né? Que eu queria chamar aqui para frente para ganhar um abraço. Gente, nós não vamos mais, né, como a Dani disse, nos alongar, mas aqui está a minha mãe segurando o Joaquim, com esse sorrisão que vocês estão vendo aí. Ela foi a estrela guia mesmo da nossa família e é a estrela guia da nossa família. Esse sorriso aí já fortaleceu a gente em momentos muito difíceis e é um excelente lugar para onde voltar. Não só às vezes que eu preciso, mas eu volto sempre porque é para lá que eu quero voltar mesmo. E está aqui esse outro sorrisão que a gente conhece tão bem também aqui das nossas relações, que eu tenho certeza que também já guiou passos em direções muito belas, né, na família dela, para as filhas. Muito obrigada pela paciência, desculpa a gente ter se alongado, mas deem um abraço nas mães de vocês por nós, e, por favor, mães, acolham-se mais, julguem-se menos, e amem tudo que puderem. Obrigada.